Aqui estamos todos juntos para continuarmos o estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Vamos ler hoje Conceito de Circuito Elétrico. Indica o conceito de circuito elétrico a extensão do condutor em que se movimenta uma corrente elétrica, sempre que se sustente uma diferença de potencial em seus extremos. O circuito encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente, abrangendo o gerador e os aparelhos de utilização, a englobarem os serviços de geração, transmissão, transformação e distribuição da energia. Para a execução de semelhantes atividades, as máquinas respectivas guardam consigo recursos especiais em circuitos elementares, como sejam os de geração e manobra, proteção e medida. Conceito de circuito mediúnico. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente o emissor e o receptor. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta, respectivamente no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilando transformação e transmissão da energia mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como seja ideação, seleção, autocrítica e expressão. Circuito aberto e circuito fechado. A corrente em sentido convencional, no circuito elétrico, é expedida do polo positivo do gerador, circula nos aparelhos de utilização e volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo, do qual passa, por intermédio do campo interno do gerador, ao polo positivo, prosseguindo em seu curso. Entretanto, para que a corrente se mantenha, é imprescindível que o interruptor de manobra se demore ligado ou, mais claramente, que o circuito esteja fechado, de vez que em regime de circuito aberto a corrente não circula. É o interruptor da luz que a gente acende e apaga. Mais ou menos isso para facilitar o entendimento. A corrente mental, no circuito mediúnico, equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium, mas para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio ou, mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Então, nós estamos vendo que André Luiz está continuando com a associação da física, da eletricidade, no caso, e a mediunidade, para que a ciência possa entender o que se passa. Resistência. Todo o circuito elétrico se evidencia por peculiaridades distintas, chamadas constantes ou parâmetros, a saber, resistência, indutância e capacitância. Resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito, como provisão de calor, correspondendo à despesa de atrito em mecânica. Igualmente, no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental, destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Indutância. No circuito elétrico, indutância é a peculiaridade através da qual a energia é acumulada no campo magnético, provocado pela corrente,
impedindo-lhe a alteração, seja por aumento ou por diminuição. Em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante ao resultado da inércia em mecânica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica, cujas consequências variam com a intensidade da corrente, de vez que o circuito, encerrando bobinas e motores, caracteriza-se por natureza profundamente indutiva. Implementos esses que não devem ser interrompidos de chofre e cujos movimentos devem ser reduzidos devagar, único modo de frustrar o aparecimento de correntes extras, suscetíveis de determinar fechamentos ou rupturas desastrosas para os aparelhos de utilização. Também no circuito mediúnico, verifica-se a mesma propriedade ante a energia mento-eletromagnética, armazenada no campo de associação mental entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, obstando possíveis variações, em virtude de semelhante princípio. Se parece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da conjugação mediúnica certo aumento de força, impedindo a variação. Se a violência interfere criando mudanças bruscas, a indutância do plano mental determina uma descarga magnética, cujos efeitos se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento, porquanto o circuito mediúnico, envolvendo implementos fisiopsicossomáticos e tecidos celulares complexos no plano físico e no plano espiritual, mostra-se fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestivas, sendo necessário atenuar-se-lhe a intensidade quando se lhes trace a terminação, para que se impossibilite a formação de extracorrentes magnéticas capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium, quanto para a entidade em processo de comunicação. Capacitância. No circuito elétrico, capacitância é a peculiaridade mediante a qual se permite a acumulação da energia no campo elétrico. Energia essa que acompanha a presença da voltagem, revelando semelhança ao efeito da elasticidade em mecânica. Os aparatos que guardam energia no campo eletrostático do circuito são chamados capacitores ou condensadores. Um capacitor, por exemplo, acumula energia elétrica durante a carga, restituindo-a ao circuito por ocasião da descarga. Em identidade de circunstâncias, no circuito mediúnico, capacitância exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito. Recursos esses que correspondem à sintonia psíquica. Os elementos suscetíveis de condensar essas possibilidades no campo magnético da conjunção mediúnica expressam-se na capacidade conceptual e interpretativa na região mental do médium, que acumulará os valores recebidos da entidade que o comanda, devolvendo-a com a possível fidelidade ao serviço do circuito mediúnico, na ação do intercâmbio. Essas analogias são valiosas, compreendendo-se então por que motivo nas tarefas mediúnicas organizadas para fins nobres é sempre necessário a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou determinado orientador da espiritualidade. Meus amigos, tudo no universo é semelhante, tudo é regido pelas mesmas leis. E vale lembrar, não é por a gente, não é pela pessoa não acreditar que a verdade deixa de existir. A verdade é sempre a verdade. Busquemos nós, com competência, a verdade.
Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.